Fala, assombrados, Matheus na área com mais um Minuto Assombrado. E vamos falar que a polícia poderia reviver as memórias de vítimas de homicídio logo após suas mortes. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, olha aquele seriado Black Mirror se tornando realidade. Escuta essa notícia aqui, galera. Pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém, lá em Israel, vêm alegando que nossas lembranças deixam uma marca genética clara e única em nossos cérebros. Eles vêm dizendo que esses marcadores genéticos poderiam ser usados para destravar as lembranças após a morte das pessoas. A tecnologia abre um precedente para cenários estranhos, semelhantes àqueles relatados aí na série Black Mirror, que eu acabei de citar, onde os investigadores poderiam gravar e reproduzir as memórias de criminosos suspeitos. Pode até mesmo levar a um futuro em que a polícia possa ler e relembrar as memórias de vítimas de homicídio para ajudar as autoridades a reunir os eventos que levaram à sua morte. É claro que tudo é bem prematuro, mas o horizonte soa ser promissor. Em entrevista ao site New Scientist, Claire Warburton, professora de neurociência cognitiva da Universidade de Bristol, lá na Inglaterra, disse que essa era uma proposta fascinante, porém o acesso precisaria ser muito rápido, uma vez que as proteínas começam a se degradar em poucos minutos após a morte do indivíduo. Segundo ela, essa técnica provavelmente não forneceria mais informações do que um bom cientista forense proveria, mas ela não ficaria surpresa se tudo isso acabasse evoluindo com o tempo. Os pesquisadores aí da Universidade Hebraica de Jerusalém queriam saber como os cérebros armazenavam memórias em novas conexões entre os neurônios. Sabe-se atualmente que os cérebros fazem isso usando novas proteínas, que são controladas por genes. Um novo estudo descobriu que diferentes experiências criam diferentes mudanças nas atividades genéticas do cérebro de camundongos. Para testar isso, a equipe submeteu camundongos de laboratório a uma variedade de experiências positivas e negativas. Entre elas, as experiências incluíam deixá-los doentes, tratá-los, dar choques e até mesmo dar cocaína para os animaizinhos. Após 1 hora, os ratos foram eutanasiados, ou seja, mataram os bichinhos. E a equipe analisou quais genes foram expressos em 7 áreas do cérebro, que são conhecidas por serem usadas na formação da memória, incluindo o hipocampo e a amígdala. Como resultado, alguns eventos desencadearam uma reação semelhante a outros e tiveram expressões gênicas notavelmente similares. Ao olhar para os cérebros, os pesquisadores foram capazes de dizer a quais grupos as espécimes pertenciam apenas ao observar a expressão gênica relativa. Em alguns casos, isso era tão claro que a margem de acerto era de 90%. Então, vamos pensar o seguinte, eles pegaram o rato, alguns eles deixaram doente, alguns eles trataram, alguns eles deram cocaína, alguns eles deram um choque, tá? Aí eles mataram esses ratos. Aí eles pegaram e olharam quais genes foram expressos em quais locais. Aí eles viram, aí eles pegaram um rato aleatório, olharam o cérebro dele e viram a expressão gênica no local. Então eles já sabiam, através da expressão gênica do local, se o rato levou um choque, ou se deram cocaína, ou se ele ficou doente, por aí vai. Entendeu o que eles fizeram? Bem, vamos voltar aqui. Descobriu-se, portanto, que os animais armazenam lembranças boas e ruins de diferentes maneiras, mas elas têm semelhanças gerais. Essas lembranças podem ser usadas para entender a natureza dos eventos formativos na vida de um animal. O Dr. Ami Sitri, da Universidade Hebraica de Jerusalém, fez parte da equipe de pesquisadores que analisou a formação da memória nos camundongos. Segundo ele, a diferença é muito sutil, sendo que cada memória que está sendo codificada tem uma entrada única no cérebro em termos dos genes ativados para codificá-la. Aparentemente, cerca de 1 hora após a memória ter sido registrada, é o momento de pico para a atividade do gene. Embora essa pesquisa tenha sido bem sucedida em camundongos, camundongo é umas coisas, né? Os pesquisadores esperam aplicar a técnica a animais vivos e eventualmente aos seres humanos. Já pensou? De qualquer forma, ainda são necessários muitos e muitos estudos e ainda existe muito chão pela frente para a gente ver algo que nem foi retratado em Black Mirror, ao menos em relação a essa situação, para ela ser minimamente viável. Lá em Black Mirror tem um episódio de uma moça, ela coloca um negócio na testa aqui da pessoa, na têmpora do lado aqui, e ele consegue ler a memória, entendeu, do que aconteceu. Ela é uma pessoa que trabalha para seguro, então ela quer saber se a pessoa fraudou o seguro ou não. Assista Black Mirror. Esse episódio está na 3ª temporada. Assombrados, deixa aí sua opinião se isso um dia pode acontecer de verdade e até mais!
sombra é luz. Os relatos da Ana e a notícia do Mateus. A sombra é luz. .com.br, você não se inscreveu.